Rose, eu vou fazer um vídeo para ficar mais fácil de a gente mostrar os problemas que a gente identificou aqui, tá bom? E aí depois pessoalmente a gente conversa para a gente ver como vamos resolver, né? Então eu comecei aqui, a gente tirou a tampa de válvulas, né? Que é essa tampa aí, é a tampa que fica lá na parte de cima do motor. Essa é a junta, né? É essa que tá vazando, essa é a que tá no carro. E aí eu já comprei uma nova aqui da Sabó, tá? Vou abrir aqui pra gente conferir. E essa vai ser a juntinha nova que a gente vai... Depois eu vou abrir ela direitinho e a gente vai lavar essa tampa aqui todinha, tá? Descarbonizar toda ela e colocar a junta nova, beleza? Aqui eu também tirei essa tampa aqui também, vou te mostrar onde ela vai lá no motor, que aqui também tem um anel de vedação e eu já providenciei um novo para a gente colocar aqui e também tirar um pouco desse vazamento de óleo que tem por aqui. Aqui, aproveitando, é onde fica parafusada a bobina de ignição. Então eu já testei os cabos de vela, tá? A princípio os cabos de vela estão com a resistência boa, né? Só que em algum outro lugar, ó, eles já estão meio marcados, né? E aí, de repente, valia a pena substituir para você ficar tranquila, né? Como eu não sei quanto tempo esses cabos estão aqui, de repente, de maneira preventiva, era bom aplicar uns cabos novos, né? Aqui eu tirei as velas de ignição, essas sim precisam ser substituídas, né? Elas já estão com um desgaste aí no eletrodo considerável, então é bom trocar assim as velas, tá? O que mais me preocupou foi que algumas velas, que nem essa do cilindro 2 aqui, ó, porque aqui são 4 cilindros, né? Então aqui é 1, 2, 3 e o 4. Aqui o do 2 é que tem um pouquinho de marca de ferrugem, né? Na ponta da vela tem uma marquinha de ferrugem, assim como no 1 também, né? Mas aqui no 1 e no 2. O 2 principalmente, né? Ó. Os outros não tem marcas de ferrugem nessa parte aqui, ó. Né? E isso me preocupa um pouco porque, enfim, é questão de junta de cabeçote, né? Aqui então, aqui deu para entender, né? Tampa de válvula a gente vai trocar a junta. Dessa tampa a gente vai trocar o anelzinho. E o restante aqui eu tô inspecionando para poder montar um orçamento para você, tá? Aqui no carro, eu já liguei o teste de bateria, já testei, bateria tá tranquilo, tá? É com esse teste aqui que a gente, como a gente está avaliando o carro todo, a bateria também está avaliando, a sua bateria está tranquila, ela tem uma vida útil, ó, de 100%, então uma bateria que está com resultado de, ó, ótimo, beleza? Então com parte de bateria está tranquila. Eu já anotei a data de fabricação da sua bateria, ela é 2021, né? Então tá com 2 anos aí de uso. Só um detalhe na bateria, que esse carro aqui ele tem uma cinta, tá vendo? Essa cinta aqui serve para fixar a bateria. Só que a cinta tá quebrada, ó. E aí a bateria fica solta e aí ela tá comendo aqui, ó. Vai uma cinta que fica preso aqui nesse parafuso. Que assim fica ruim, né? Porque a bateria fica solta e fica batendo aqui no reservatório. Então depois é só providenciar uma cinta para deixar a bateria bem presa, tá certo? Como que funciona aqui? A gente faz a avaliação em cima de um roteiro, tá vendo? É um roteiro manualzinho, então anota a quilometragem e venho anotando os dados do carro. Então eu vou verificando, ó. Depois eu vou tirar uma cópia disso, vai ficar com você, né? Mas a imagem fala mais, né? Então aqui a gente já tirou a tampa do motor. Aqui eu vou fazer a limpeza depois certinho, para a gente poder pôr a tampa com a junta nova, tá? Falando daqui, a gente percebe que na parte interna do motor, ó, tem já uma contaminação por borra, né? Isso geralmente acontece por deixar passar às vezes do tempo de troca de óleo, né? Então deixa passar do tempo e o carro começa a ficar com essa sujeira interna, né? Por conta de o óleo ficar trabalhando aí durante muito tempo. Então depois a gente vai conversar melhor, mas de repente mudar o tempo de troca de óleo, porque eu acho que tá passando muito da troca e tá criando essa borra aí, tá? Não era um motor desse, como foi trocado, né? Não era para estar tão sujo assim. Aqui, como eu já tinha falado, né? Ó, tem muito vazamentinho de água por conta da corrosão do sistema aqui de água, né? Do radiador. Ó,
muita oxidação. E aqui eu abri aqui na frente pra gente olhar a correia dentada e tem um selo aqui já vazando, né? Essa pecinha aqui a gente chama de selo. E ó como é que ele tá totalmente com corrosão, né? Ele tá até furadinho ali, ó, você vê que ele tá vazando um pouquinho de água, né? E aí tudo isso por conta do sistema lá do radiador que tá muito sujo, né? Tá muito contaminado. E a maior preocupação aqui é que isso pode ter afetado a junta de cabeçote, né? Que é uma junta que fica aqui entre o bloco do motor e o cabeçote, responsável por fazer a vedação, né, do motor. E pode essa oxidação pode ter alcançado a junta de cabeçote, tá? Então a gente está numa situação delicada aí, né? Que nem um selo desse aqui. Quando a gente for fazer a troca da correia, vai precisar trocar esse selo, né? Porque a tendência é o vazamento ali aumentar. Mas enfim, a oxidação está muito avançada, tá? Depois pessoalmente a gente conversa melhor. A correia dentada em si, até que ela não tá ressecada, não tem marcas de estar assim no limite do limite, né? Mas por questão de manutenção preventiva, né, a gente deve sim substituir. Até porque essa peça aqui, que é o rolamento esticador, ele tá com um pouquinho de barulho já, né? Ele tá roncando, né? Já começou a dar alguns sinais que ele tá no fim da vida útil. Então, faz sim necessário trocar a correia dentada, tá bom? Mas de maneira preventiva. A correia tem marca sim de uso, né? Até por conta do tempo, né? Mas não tá assim preocupante. Ela não tá tão ressecada ao ponto de estar prestes a estourar, né? Aproveitando, ali dentro é a bomba d'água, tá? Quando a gente for fazer a troca da correia dentada, a gente também vai avaliar a bomba d'água, tá? Aqui na parte de cima do motor, aqui onde vai ligar a mangueira do filtro de ar, a gente tem um corpo de borboleta, né? Então é por aí que é feita a passagem de ar do motor. E o ideal é que se faça uma limpeza de tempos em tempos para poder tirar toda essa sujidade aí, tá vendo? Tudo isso aí compromete o funcionamento do motor. Então aqui teria um serviço de limpeza do corpo de borboleta, que depois vai estar lá no orçamento. É só para você saber o que é a limpeza dessa parte aqui de cima do motor, né? A gente desmonta e faz a limpeza, tá bom? Então falamos aqui do vazamento. O sistema de arrefecimento, reforço novamente, está muito contaminado. Enfim, tem vazamento por todo canto, né? Aqui nessa mangueira de cima tem uma válvula que a gente chama de válvula termostática, que é a válvula que divide, né, o fluxo de água, né, da água que está no radiador para a água que está no bloco. E essa válvula tá com indícios de estar travada, né? Parece que está travada aberta, né? Pelo menos com os testes que eu fiz aqui, a princípio ela aparenta estar travada. Aí teria que desmontar, abrir e verificar ela. Mas é possível que a gente tenha talvez que, pelo menos de maneira preventiva, também quando for fazer a revisão do sistema, substituir a válvula termostática, tá certo? Vamos para os freios agora. Eu tirei as rodas dianteiras aqui e ó, a pastilha de freio. A pastilha de freio está com desgaste muito acentuado, tá vendo? Praticamente não tem mais material. Aqui é a parte do suporte e lá é a parte da frenagem da pastilha e quase não tem mais material, né? O disco de freio, como que funciona? A gente determina a vida útil dele pela espessura dele aqui, ó. E essa espessura aqui tem que ter, quando ele é novo, ele tem 20. E o fabricante orienta que você use até quando ele alcance 18 milímetros de espessura. O seu tá com 15. Tá com 15,55. Né? Ou seja, ele já passou aí da medida mínima. Então, por questão de segurança, o ideal era trocar os discos de freio, tá? O lado de lá, do passageiro, eu nem abri. Porque, bom, se esse lado está desse jeito, o lado de lá vai estar da mesma maneira. E aí, quando troca essas peças, sempre troca os dois lados, tá? Freio traseiro eu também abri, tá? Aqui como que funciona? A gente tem as lonas de freio, que são essas peças aqui, né? Tambor de freio. E aqui no meio a gente tem um cilindro de roda. Então você tem lona desse lado e lona desse lado aqui. As lonas do lado do motorista até que não tem tanto desgaste, tá? O único problema aqui é que esse cilindro está vazando.
Aqui tem uma coifinha de borracha e eu afastei ela mais cedo e ela vaza, tá vendo? Vou abrir aqui só um pouquinho. Ó, viu? Vazou. Nem vou abrir muito, mas isso aí é o fluido de freio, né? O óleo de freio que vaza por conta do desgaste no cilindro, tá? Então aqui na parte de freio também é uma situação que precisava ser feito, né? Por questão de segurança. Então a gente tem cilindros de roda para trocar também. Eu abri também o lado aqui do passageiro na parte de trás. Só que desse lado eu não verifiquei esse fluido, esse cilindro, mas provavelmente ele está vazando, né? E desse lado sim, a lona comeu um pouquinho aqui, tá? Ela criou umas marcas, ó, e ela tá mais fininha, né? De repente a gente pode limpar, lixar, ver, de repente aproveitar ela mais um pouquinho. Mas para fazer completinho, ficar bem feitinho, o certo era trocar. Mas de repente, se quiser economizar, às vezes também não vale muito a economização, porque isso aqui é baratinho, não é tão caro. Depois você vai ver no orçamento lá, um jogo de lona. Mas aí a gente vê, tá? Mas só para você saber que os cilindros, sim, esses tem que trocar. Vai trocar os dois, desse lado e do outro, tá? Aqui também quando eu tirei a roda, o amortecedor traseiro do lado de trás tem um vazamento, né? Então provavelmente ele está estourado. Fazendo o vídeo só para a gente pontuar tudo certinho e a gente entender, né? Digamos, vamos fazer um raio-x do carro e aí depois aos pouquinhos a gente vê o que é prioridade, o que não é, o que vai fazer primeiro, o que não vai. Só para você entender qual a situação do carro, né? E para mim também, né? E aí a gente depois vai conversando. Bom, acho que eu já mostrei tudo, tá? Outra coisa que eu tinha identificado, desse lado de cá, o rolamento de roda, que ele vai dentro do cubo aqui, que esse infelizmente não dá para mostrar, mas é um rolamento que fica dentro dessa peça aqui, tá? Depois do disco de freio tem um cubo de roda, tá? E tem um rolamento dentro. Daquele lado do passageiro, ele tá roncando um pouquinho, tá? Aí mais para frente a gente vê, de repente, de trocar esse rolamento aqui. Agora eu vou entrar embaixo do carro para me te mostrar algumas outras coisas, tá? Essa peça de borracha que a gente está vendo aqui, ó, onde está a minha mão, a gente chama de coifa, né? É a coifa da homocinética, do semi-eixo aqui, ó. E é aqui dentro que fica o óleo de câmbio, né? Porque essa peça está ligada aqui, ó, no câmbio do carro. Então, eu acho que o vazamento que você teve aqui anteriormente, o pessoal trocou as abraçadeiras, né? Então você vê que essa parte metálica aqui, que são as abraçadeiras, foram trocadas. Só que ainda assim, ó, não resolveu todo o vazamento. Tá vendo que tá vazando um pouquinho de óleo de câmbio? Eu olhei o nível de óleo de câmbio, tá ok, tá? Mas a gente tem que monitorar esse vazamento. Porque a gente já sabe ali, ó, que ali tem um pouquinho de vazamento. E a gente tem que monitorar para ele não aumentar, né? Ao ponto de chegar a estragar ali o câmbio, né? Então a gente vai ter que monitorar, porque o que acontece? Se trocou a abraçadeira e não resolveu, aqui dentro tem também um rolamentinho, né? Que é o rolamento que faz com que a coifa fique parada e só quando o carro ande, só o semi-eixo gire. E provavelmente o rolamento tem desgaste, está deixando passar o óleo de câmbio para fora, tá? Por hora não é tão grave, mas tem que acompanhar, porque se aumentar, aí sim tem que fazer uma intervenção aí. Tem que trocar as coifas e o rolamento. Porque são duas coifas dessa daí. É uma do lado do motorista, que agora nós estamos vendo a mesma por baixo. Você vê que ela está um pouquinho ressecada. E você vê que as abraçadeiras, ó, são novas, tá? Mas a abraçadeira não resolveu todo o vazamento. E do lado de cá, do lado do passageiro, a coifa é nova. Parece que foi trocado sim a coifa, né? Essa coifa também com cara de ser nova, né? A abraçadeira nova. Olha lá, a abraçadeira nova, porém também vaza um pouquinho de óleo de câmbio desse lado. Mas é pouquinha coisa. Mais preocupante tá do lado de lá mesmo, do lado do motorista. Aqui no rolamentinho também tem um pouquinho de resíduo de óleo, né? Que depois a gente vai ter que monitorar. Aqui por baixo você vê que as mangueiras têm marcas, né, de vazamento, ó.
Você vê que o carro tá um pouquinho... Ele tá úmido tanto do óleo que tava vazando lá de cima, mas também de água, né? Ontem não dava pra decifrar muito, porque o carro chegou debaixo de chuva, né? Então não dava pra saber se era água da chuva ou se era água do radiador. Mas tem alguns pontos de vazamento de água do radiador, sim. Tá? Aí é isso, Rose. Depois pessoalmente a gente conversa melhor. É só o vídeo pra ficar registrado de tudo que a gente tá fazendo aqui e de tudo que a gente tá avaliando. Outro detalhe também que eu já ia esquecendo é aqui, ó. Aqui é a tampa, né, do filtro de ar, né, que vai ali. O filtro de ar realmente está novo. E aqui tem uma mangueira, né? Essa mangueira é ligada lá naquela tampa que nós falamos, tampa de válvula, que a gente está trocando a junta. E aqui, ó, até passaram uma colinha e tal, ó, mas a mangueira, ó, tá rachada. Tá vendo? Não sei se dá para ver no meu dedo, ó, mas ela tá rachada. Então isso também faz com que vaze um pouquinho de óleo, né? Que essa mangueira não passa óleo nela, só passa o vapor, né? O vapor só do óleo que passa por aqui e vai pro motor. Mas sempre vem, né, uma gotinha ou outra de óleo, e como a mangueira tá rachada, ela acaba que vaza um pouquinho, tá? E aí também vai estar no orçamento a substituição dessa mangueira, porque infelizmente ela não tem emenda, ó. Ah, e o ideal é trocar a peça toda, né? Essa mangueira mais grossa com essas mais finas. Beleza?